Graça e paz, irmãos. Hoje nós vamos estar estudando no livro de Êxodo, capítulo 3, no versículo 10. Vá, pois, agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: Quem sou eu para apresentar-me a faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: Eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Irmãos, a situação agora diferente de ontem, né? Ontem eles estavam no deserto, aqui nós retrocedemos um pouquinho na história. Eles estão no Egito, são escravos ali de Faraó há mais de 400 anos, e diz que esse povo, ele ora, ele clama, e um dia Deus se manifesta a Moisés. Moisés, um garoto que nasceu entre os hebreus, num período de perseguição em que todas as crianças deveriam ser mortas, todos os meninos recém-nascidos deveriam ser mortos, e ele consegue ser preservado, ser ali adotado pela filha de Faraó e ser criado ali no Egito. Depois nós vemos que ele foge do Egito e ali na montanha ele sobe um dia e tem esse encontro com Deus, e nós vemos então Deus o chamando, Deus o vocacionando para o ministério ali, para ser o líder naquela nação de Israel que sairia ali do Egito para assumir a terra prometida. E nós vemos ali as desculpas de Moisés. Primeira coisa que nós vemos é quando Deus o chama, diz: olha, eu te chamei para você liderar. E a resposta dele é: quem sou eu? Quem sou eu? Não, na verdade, querendo saber quem ele era, mas dizendo: eu? Tão insignificante, tão pequeno, quem sou eu para ser chamado para ser líder? E nós vemos que Deus responde a ele: eu estarei com você. Então, por menor que você seja, você não está sozinho, eu estou contigo. Então você não precisa ter esse sentimento de que você é incompetente, incapaz, que você nunca vai conseguir. Se eu estou te chamando, eu vou te capacitar e eu vou usar a tua vida. Aí vem um segundo questionamento. Ele pergunta assim: mas se perguntarem, quem te mandou? Que Deus é esse? O que eu vou dizer a eles? E o Senhor responde: eu sou o que sou. E esse eu sou o que sou significa: eu sou tudo. Eu sou Deus, eu sou Senhor, eu sou Deus do universo, eu sou o Alfa e o Ômega, eu sou todas as coisas. Então Deus responde a ele: olha, eu estou te chamando. Dentro da sua limitação, eu estou te convocando. Quem está te enviando sou eu, o Deus poderoso, o Senhor de todo o universo. Mas aí então ele vem com uma terceira pergunta, um terceiro questionamento: mas e se eles não acreditarem em mim? Se eu for lá e falar, eles não vão acreditar. Aí Deus fala para ele assim: o que você tem nas mãos? Ele tinha a vara, né, que ali conduzia as ovelhas. Ele falou: coloca no chão. E ele coloca e ela se transforma numa cobra. E ele foge dela. Aí Deus falou: pega pela cauda. Ele pega e volta a se transformar ali naquela vara. Depois Deus diz: coloca as suas mãos no seu peito. Ele coloca a mão e quando ele atira, a mão está branca de lepra. Deus fala: coloca de novo essa mão. E ele obedece àquela voz, coloca a mão e quando ele tira, já não tem mais lepra, ele está totalmente limpo. Deus está mostrando para ele: eu sou Deus. Vão acreditar, porque eu vou operar maravilhas naquele lugar e eu escolhi você. Eu escolhi você para fazer isso, para ser ali o meu enviado. Aí então ele fala assim: mas eu tenho muita dificuldade para falar, eu não sou eloquente, vou ter muita dificuldade para me expressar. E Deus responde: quem foi que deu a boca ao homem? Não fui eu que dei a boca? Se eu dei a boca, eu dei o som, eu dei a voz, eu posso usar você. Aí então ele vem com mais uma situação, 5 questionamentos, e ele diz: envia outro que tu tens que enviar, escolha outro, não eu. E diz que neste momento Deus fica irado. E Deus fala: olha, você tem um irmão Arão, você vai chamá-lo. Eu vou falar com você e você vai passar a ele e ele será o seu porta-voz. Porque nós vemos que ali Moisés, ele estava se sentindo
tão pequeno, tão inferiorizado. Ele falou, não consigo. Não sabemos por que ele se sentia daquela forma. Talvez porque ele foi criado ali, adotado, foi criado ali no Egito, e uma pessoa meio dividida, ele não era nem egípcio, nem hebreu, e aí ele descobre que ele é da nação de Israel, o povo hebreu, a nação de Israel ainda não tinha sido formado como Estado, ele era um hebreu. Talvez isso, ele se sentindo perdido, ali não sou nenhuma coisa, nem outra coisa. Ele fugiu do Egito, porque o faraó queria matá-lo, porque ele foi defender ali um hebreu de um egípcio, e acabou matando. Ele fugiu, estava com medo, ele achava pequeno, eu não sei falar, eu tenho dificuldades para me expressar, quem sou eu? Não vão acreditar em mim, quem vou dizer que tu és? Então todos os tipos de motivos e desculpas ele tinha, porque ele se sentia tão pequeno, tão insignificante, que ele não podia crer que Deus estava chamando ele. E em outra situação, lá no livro de Zacarias, no capítulo 4, ele fala quando o povo volta para Israel para reconstruir ali a cidade, depois reconstruir o templo. Lá no capítulo 4 fala de Zorobabel, que era o governador. E Zorobabel estava numa situação muito difícil, porque Zorobabel ele estava desacreditado do povo. O povo dizia, não, ele não vai conseguir restaurar o templo, nunca ele vai conseguir isso. Ele não tinha recursos, nem humanos, nem materiais para reconstruir aquele templo, aquele novo templo. Havia ainda, era uma obra muito grande construir um templo ali, que dificuldade, e ainda ele estava com tanto desânimo, se sentindo um derrotado, se sentindo incompetente, e ele falava, não vou conseguir. As pessoas não acreditam em mim, a obra é grande, não tenho recursos e eu não acredito em mim mesmo, eu estou desanimado. E Deus levanta o profeta Zacarias, que fala com ele, que diz, quem é tu, grande monte, né? Diante de Zorobabel tu não serás nada. E ele diz assim, diga ao meu servo Zorobabel, que não é por força, nem por poder, mas é pelo meu espírito. E ele começou e ele há de concluir esta obra. Então nós vemos que muitas vezes nós desacreditamos que Deus nos tem chamado, que Deus tem algo a colocar nas nossas mãos, que Deus conta conosco para realizar a obra dele, mas nós começamos a colocar tantos obstáculos, tantas desculpas, porque nós achamos que não vamos conseguir. Mas é o Senhor quem realiza em nós. Não é pela nossa força, não é pelo nosso poder, mas é pelo Espírito Santo de Deus, que ele vai realizar a obra que ele tem a realizar através da tua vida. Amém, irmãos? Vamos orar. Pai querido, te louvamos, te engrandecemos pelo teu grande amor, pela tua fidelidade, ó Pai. Obrigado a Deus pelo chamado para a salvação primeiro, depois para o serviço. Tu nos tem chamado, tem nos capacitado e nos tem enviado. Que o Senhor neste dia possa ouvir outras pessoas, Deus, dizendo, aquelas que tu tens chamado, dizendo, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Que o Senhor possa realmente usar as nossas vidas, ó Pai, para a glória e louvor do teu nome. Em nome de Jesus oramos. Amém. Deus abençoe. Até a próxima.